Por que que usar enum no TypeScript é ruim? Eu vou te explicar isso nesse vídeo. Eu também vou te contar uma nova versão do TypeScript que está lançando algo que é incrível e isso vai combinar muito com o Node.js e vai ficar, ó, uma beleza. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Mas vamos lá, por que que enum é tão ruim? Primeiro que enum funciona muito parecido com outras linguagens. Se você olhar aqui, a primeira propriedade começa com 0, 1 e 2, mas você também pode definir o valor que você quiser e ele vai pedir para você colocar o valor em todas as outras propriedades. Então até aqui tudo certo. Mas o problema começa quando você olhar o código JavaScript que esse enum gera, porque isso aqui não vai para o seu JavaScript. O que vai para o seu JavaScript é esse código maluco aqui. E essa sintaxe aqui, esse negócio que está fazendo, parece meio confuso, mas vai ficar muito mais claro quando você der um console.log no seu enum. Aí você vai ver que ele tem várias propriedades, mapeando tanto o valor para a chave, como a chave para o valor. E aqui que está o problema. Se você quiser usar algo como object.keys, para pegar todos os seus enums e, por exemplo, fazer algo mais dinâmico e mapear as chaves para alguma coisa, esse cara aqui vai retornar todas essas chaves, todos os valores e todas as chaves. E isso que é o problema. Isso aqui pode causar vários bugs, ou então você vai ter que simplesmente refatorar esse enum em um objeto com o valor explícito e não usar ele. Então esse é o maior problema de usar enum no TypeScript. Mas aí você pode estar pensando, eu já sei a solução para esse problema, é só você passar o valor para cada propriedade do seu enum e daí ele vai gerar um código JavaScript diferente. Então se você olhar aqui o código JavaScript gerado, parece ser simplesmente um objeto normal. E até quando você rodar o object.keys, ele vai trazer as propriedades do objeto, certo? E se você colocar os velhos, ele também vai trazer os valores certos. Então até aí parece que está tudo certo. E sim, usar um enum passando os valores de cada enum explicitamente é melhor do que não fazer isso. Mas mesmo assim, isso aqui tem um pequeno problema. Vamos supor agora que você vai criar uma função que vai pegar uma configuração baseada no seu enum, por exemplo aqui getConfig, e vai passar o enum. Quando você for chamar essa função, como que você normalmente faria? Você, por exemplo, colocaria env.dev e ia dar tudo certo. Mas o problema disso aqui é que nem sempre você tem o valor do enum para passar estaticamente assim. Às vezes esse enum é meio que passado por alguma API ou alguma outra variável que é definida fora do seu código. Então, se você pegar aqui e passar diretamente o valor dev, ele vai dar erro, porque mesmo sendo o mesmo valor, tá aqui, o mesmo valor retornado por object.values, ele não permite. Isso não é uma coisa comum do TypeScript. Por exemplo, se você tem duas interfaces que definem o mesmo objeto, você pode usar qualquer uma delas e o TypeScript não vai dar erro, porque ele vai olhar todas as propriedades, todos os valores e falar que elas são iguais, mesmo tendo nomes diferentes. Mas isso não acontece com o enum. Quando é com o enum, você precisa passar diretamente o enum. E se você quiser fazer isso funcionar, você provavelmente vai ter que fazer algum typecasting, que não é bom, porque isso aqui não define sempre que esse valor aqui está certo. Então, se você colocar qualquer outra coisa aqui, o TypeScript não dá erro. Então, esse é um dos problemas de usar o enum, mesmo usando o enum que você define as propriedades, talvez você acabe com um código assim que não é tão legal. Agora, tem uma coisa muito importante sobre enums, que nem sempre um enum é ruim. Em alguns casos, ele tem alguma vantagem. Por exemplo, eu criei duas funções aqui. Uma que é getConfig usando um enum e a outra é um getConfig usando uma union de strings. Os valores são exatamente os mesmos, mas um está usando um tipo diferente do outro. E você vê que quando você usar o getEnum, você tem que passar o enum para funcionar, e o getConfig do union, você passa só string e funciona. Agora, o problema que isso acontece é que se eu quiser mudar o nome desse dev para development, quando eu fizer isso na
a união de strings, ele vai começar a dar um erro aqui e eu vou ter que ir em todos os lugares que eu estou passando uma string e mudar isso manualmente. Agora, se eu pegar o enum e só mudar o valor, ele não dá erro nenhum e todos os lugares que eu estou usando o enum vai ser atualizado automaticamente. Então, o enum tem uma pequena vantagem sobre usar a união de strings, que é na hora de refatorar o seu código, fica muito mais fácil. Mas tem algo que é melhor que enum e melhor que uma união de strings. Ele vai dar um pouco mais de trabalho para você fazer, mas vai te dar todas as vantagens que os dois têm. Então, para fazer isso, você vai ter que converter o seu enum em um objeto. Então, aqui const env igual, e todos os iguais dentro aqui viram 2 pontos. E uma coisa importante é que esse objeto tem que ser asConst. Se você não fizer isso, todas as propriedades vão ser do tipo string. Mas quando você faz asConst, as propriedades viram read-only, mas o tipo, o valor, vira exatamente a string que você quer. Quando você fizer isso, agora você vai criar um tipo que vai ser como se fosse o tipo do enum. Então você vai fazer env igual, aqui, typeof, env, e daí você vai fazer keyof, typeof, env. Esse código aqui meio esquisito vai te retornar todos os valores do seu objeto. E agora, quando você for criar uma função, por exemplo, const getConfig, você vai passar aqui o env, que é do tipo, então env. E daí na hora de você chamar essa função, você chama passando o objeto env.dev. E qual que é a vantagem? Você também pode passar só a string diretamente se você quiser e vai dar tudo certo, não vai dar erro como daria no enum. E isso é uma vantagem. Agora, a outra vantagem é, se você quiser refatorar esse cara só para dev, onde você estiver usando o enum, vai ser atualizado automaticamente, ou seja, também funciona o caso do enum. E se você estiver usando uma string diretamente e precisar atualizar isso, você vai ter que atualizar, mas você não precisa mais usar aquele asEnv. Você não precisa fazer um typecasting do tipo do enum, você pode só passar a string diretamente, ou seja, fazer esse tipo de enum sai o melhor dos dois mundos, tanto usando o enum do TypeScript, como usando union de strings. Então, quando você quiser usar um enum, use esse cara em vez do enum que vem dentro do TypeScript. É um pouco mais de código, mas vale muito a pena. E se isso aqui ainda não te convenceu que você não deve usar enum, eu vou te mostrar o que eles vão lançar na nova versão do TypeScript. Se você estiver usando enum e você estiver na versão nova do TypeScript, que é a 5.8, que ainda está em beta, vai ter uma configuração nova chamada Erasable Syntax Only. Nessa configuração, quando você habilitar, ele vai falar que você não pode usar o enum, porque essa syntax não é permitida. Por que eles introduziram isso? Porque quando você estiver rodando agora Node.js, tem uma flag que você consegue usar o código TypeScript no Node.js sem precisar fazer nada. Ele simplesmente vai remover todos os tipos do seu código JavaScript e rodar o TypeScript como se fosse JavaScript. Mas o Node, ele não vai conseguir remover esse enum, porque esse enum ele é transformado em outro código JavaScript. Então, essa syntax não pode ser usada quando essa flag estiver habilitada. E isso vai te ajudar com a integração entre rodar o TypeScript no Node.js. Usar enum não é a única coisa que não é permitida com essa flag. Por exemplo, se você criar uma classe e aqui dentro dessa classe, se tiver um constructor, tem como você usar uma propriedade aqui e esse código de colocar o public antes da propriedade no JavaScript, ele seta para você direto já a propriedade da sua classe. Isso é muito útil porque você vai conseguir diminuir o tamanho de código e se você tiver vários parâmetros do seu constructor, você não tem que colocar várias linhas aqui, mas esse código não dá
para ser simplesmente remover esse cara, porque ele está gerando um código diferente do que é no TypeScript. Então essa sintaxe também não é permitida. Existem outras coisas, mas esses são os dois casos que eu diria mais usado no TypeScript, que quando você habilitar a flag, ele não vai permitir. Tudo isso na versão nova, é claro. E se você não quiser habilitar essa flag, porque você não vai rodar Node.js, mas talvez você vai rodar com TS Node ou qualquer outra coisa, tá tudo bem também, não habilita e simplesmente use esses outras sintaxes aqui, que tá tudo certo, mas não usa o enum, por favor. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comenta o que você acha sobre enums. Você prefere enums? Você prefere union de string? Ou você já sabia desse novo método que eu te ensinei agora?